Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais essa mesa redonda, que tem como tema Migrações Forçadas e Saúde, Novas Realidades, no nosso 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia, da Abrasco. Bem, temos hoje 4 convidados que falarão sobre esse tema, e para não ocupar o tempo de cada convidado, eu vou então já passar para a professora Báltica Cabieses, da Universidade de Desenvolvimento no Chile. A professora Báltica é enfermeira, obstétrica, mestre em epidemiologia e doutora em epidemiologia social, professora associada e diretora do Programa de Estudos Sociais em Saúde da Universidade de Desenvolvimento e professora titular visitante na Universidade de York. E ela também é co-líder do Lancet Migration for Latin America e coordenadora nacional do RIXSAM. Bem-vinda, professora, fique à vontade. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta generosa invitación a permitirme presentar sobre el tema de salud y migración en Chile. Es para mí una enorme alegría poder estar con ustedes hoy. El título de mi presentación es La migración internacional como determinante social de la salud en Chile. Allí aparece mi correo electrónico al final de la lámina por si alguno quisiera mantener algún contacto conmigo o conocer más del trabajo que realizamos. Yo trabajo y dirijo el programa de estudios sociales en salud, cuya misión es comprender procesos sociales que impactan en salud poblacional y a transformar ese nuevo conocimiento en acciones que aumenten el bienestar y la equidad en salud en Chile y en Latinoamérica. Tenemos 6 líneas de investigación. La número 4 es Migración Internacional y Salud, que yo desarrollo desde el año 2007 a la fecha. Voy a ir derecho por razones de tiempo a esta presentación y a sus contenidos. Voy a hablar sobre migración en general, migración en la región, principalmente migración internacional, donde se atraviesa frontera política entre países con intención de asentamiento. Y luego voy a hablar sobre migración en Chile y migración en Chile en contexto de pandemia, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. En esta lámina de la Organización Internacional para las Migraciones podemos ver con datos de 2019 el aumento entre los años 90 y los años 2020 aproximadamente de personas que salieron de su país de origen para vivir o residir en otro país distinto del de nacimiento o de residencia habitual. En el gráfico de más de la derecha pueden ver Europa con un aumento importante, llegando hasta casi 87 millones de migrantes internacionales. Luego viene Asia con 85.6, luego América del Norte con 58.7, África con 25 millones y Latinoamérica y el Caribe, que es el que nos convoca aquí en este Congreso de Brasil de Epidemiología, Abrasco, de 14.8 millones. Y por último, Oceanía con la menor cantidad o proporción de personas migrantes en el mundo. En el cono sur de América Latina, donde está Brasil y por cierto Chile también, existen patrones migratorios documentados también por OIM del año 2019 que dan cuenta de personas nacionales que salen de ese país, emigrantes, y personas extranjeras que ingresan a ese país, inmigrantes. Y podemos ver para distintos países del cono sur ese movimiento de salida de personas y de entrada, con flujos migratorios finalmente netos, que dan cuenta de países que están expulsando masivamente a personas y países que están siendo polo de atracción de personas en nuestro cono sur. Así, por ejemplo, Venezuela y Colombia se caracterizan en la actualidad por estar expulsando más personas nacionales que las extranjeras que están residiendo. Y en cambio Chile o Argentina hacia el cono sur están principalmente recibiendo personas y no tanto están saliendo personas hacia afuera. Eso en la literatura sociológica se conoce como una de las teorías clásicas de migración de push and pull, donde hay países que hacen tiraje hacia afuera y otros que atraen. Un tema importante a reconocer actualmente en nuestra región es el éxodo humanitario de venezolanos. En la actualidad se estima 6.7 millones de venezolanos fuera de su país. En su gran mayoría, como muestra ese gráfico en color azul, en Colombia, con una estimación más actualizada de 1.7 millones. Pero también están en Ecuador, en Brasil, en Perú, en Chile y en Argentina. En Chile,
Esta es información del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile de inicios del 2020. En primer lugar está la población extranjera de Venezuela, como pueden ver abajo, con una estimación de 500.000 aproximadamente, probablemente ahora un poco más alto que eso. Y luego, en segundo lugar, Perú, que fue por casi 2 siglos el primer país de extranjeros en Chile. Fue desplazado Perú por Venezuela en los últimos 2 a 3 años. Le siguen Haití, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, España y otro gran número de otros países de la región, de Centroamérica y del mundo completo. Se reconoce a la población migrante en Chile y en el mundo como una población muy heterogénea, muy diversa, en sus países de origen, en sus historias, en sus rutas migratorias, en sus expectativas de vida al desplazarse, en sus necesidades para salir de sus países y necesidades de salud, sociales y de protección en el tránsito y en el país que los recibe, y también diversidad de creencias, cosmovisiones, costumbres, incluso lengua, idioma y dialecto. Al hablar de migración internacional hay ciertos enfoques mínimos que se deben reconocer. Solamente los voy a nombrar en esta presentación por razones de tiempo, como son derechos humanos, política migratoria, interculturalidad, determinantes sociales, enfoque de género y proceso migratorio. También hay otros como territorio, ética del cuidado, cuidado transnacional, portabilidad de derechos, por mencionar algunos otros que están hoy en desarrollo y en discusión a nivel mundial. Aquí les presento la imagen de uno de los 5 distintos modelos que existen y que se han propuesto de determinantes sociales de la salud. Este es de los años 90 y ha sido muy utilizado porque visualmente es muy gráfico para presentar las capas de determinantes sociales que impactan en la vida de las personas y comunidades y poblaciones. Está en el centro, en el círculo, la persona con sus determinantes sociales individuales, luego están sus estilos de vida, luego está su familia y su barrio y su comunidad, y luego vienen aquellos que se comprenden como más estructurales, determinantes estructurales de las inequidades sociales en salud, como aquellos que tienen que ver con alimentación, educación, trabajo, agua y saneamiento, servicios de atención de salud, incluyendo los sistemas de salud, vivienda. Y todo ello entendiéndose como si fuera una cebolla, con capas de cebolla que van desde lo más central hacia más arriba y todas permeando de manera porosa al centro, que es la experiencia de vida a lo largo de la vida de una persona y su familia y su acumulación de riesgos y de factores protectores para enfermar. El modelo más actual de la Organización Mundial de la Salud de determinantes sociales es este, que lo estructura en 3 niveles. En amarillo, a la izquierda, aquellos determinantes estructurales macro, que son como las poblaciones o estados, naciones, sociedades, arman su propia casa, entendiendo la casa como la nación, la gobernanza, los valores sociales sobre los cuales ponen cada ladrillo y construyen su casa. En el tono rosado o anaranjado, aquellos determinantes intermedios estructurales de las inequidades, fundamentalmente los órdenes sociales o la jerarquía social al interior de esa casa, quienes quedan en el piso de arriba, en el piso de abajo o en el subterráneo de la casa. Tiene que ver con esta forma piramidal, estructuradamente y jerárquicamente a la población con respecto fundamentalmente a clase social y proxies de nivel socioeconómico como educación, ocupación, ingreso, género, etnia, y podríamos incluso agregar estatus migratorio allí. Y luego vienen aquellos que son determinantes sociales de la salud más proximales a los resultados de salud de una población, como son todos aquellos individuales de la vivienda, estilos de vida, cohesión y capital social y la oportunidad de acceso y cobertura en salud, calidad y protección financiera del sistema de salud. En esta lámina que les presento aquí, da cuenta de una revisión sistemática que yo hice hace casi 10 años atrás, sobre la relación entre migración y determinantes sociales de la salud. Y lo que allí encontré, que aquí les presento usando el mismo modelo, la misma estructura del modelo de OMS que les presenté recién, pongo en color rojo en esta lámina aquellos elementos o componentes que la literatura internacional de salud da cuenta, que son determinantes sociales, que son parte del proceso migratorio a nivel mundial.
¿Qué quiero decir con esto? Con esta lámina y con esta imagen damos cuenta de que la migración es un determinante social de la salud, pero que no es un sticker o un componente único que se pueda pegar en una parte del mundo. La migración internacional atraviesa todos los niveles de determinación social. Le pido a quien tenga su micrófono abierto si lo puede cerrar, por favor. Muchas gracias. La migración internacional es un fenómeno que atraviesa todos los niveles de determinación social. La migración internacional es un determinante social que impacta desde lo macro, intermedio y lo micro en la experiencia de vida y de salud de enfermedad de las personas, comunidades y poblaciones. Con datos de Chile, para ya darle una bajada más concreta, en los minutos que me quedan, aquí yo les muestro una encuesta de caracterización socioeconómica nacional de Chile, que es de gran representación nacional y sobre la cual, aceptando riesgos de sesgos de selección y de información, hacemos una exploración de panel en el tiempo sobre la oportunidad de acceso al sistema de salud de parte de migrantes. Entonces tenemos aquí qué tipo de previsión por autorreporte el migrante y el nacional dice que tiene. Y ya está la categoría no sabe, no tiene, público, privado u otro. Les invito a que miren CACEN 2017, las últimas dos columnas. Ahí está, por autorreporte, qué tipo de previsión de salud tiene el nacional, población local, y luego el migrante internacional. El migrante autorreporta un 18.6%, con ese intervalo de confianza al 95%, 18.6% de no tener o no saber si tiene acceso formal, inscripción formal al sistema de salud en Chile. En el caso de los locales eso representa un 4.2%. O sea, más de 4 veces el migrante tiene un tipo de previsión que no sabe que tiene o que francamente no tiene respecto del local. Para la CACEN 2020 este 18.6 cae un poco a un 12%, respecto de un 4.8% en nacionales. 3 veces más migrantes dicen no saber si tienen o no tener inscripción al sistema de salud chileno respecto de los nacionales. Respecto de acceso a otras prestaciones de salud en niños, niñas y adolescentes en el mundo, esta es una revisión sistemática que publicamos hace unos años respecto a migración, infancia y acceso a prestaciones de salud para todas las categorías, que es lo que está en el gráfico más grande en gris oscuro, para las categorías de vacuna, salud mental, o salud dental u oral, acceso general, atención primaria y otra, los migrantes, niños, niñas y adolescentes, reportaron tener menor acceso que la población nacional. La única excepción es la que aparece como hospital y ER, emergencia, donde la barra en negro es la más grande, que da cuenta de que migrantes tienen mayor acceso a prestaciones de urgencia y emergencia hospitalaria. Para todas las demás categorías investigadas, los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen una subutilización respecto de los locales. En Chile pasa algo muy parecido aquí con CACEN, caracterización socioeconómica nacional en Chile. Aquellos que reportaron ser migrantes en azul tienen tasas efectivas de control de niños sano por debajo de los nacionales que aparecen en verde para todos los años de estudio. En Chile se han hecho esfuerzos muy importantes de incorporar a la población migrante a las prestaciones de salud del sistema de salud en Chile, especialmente público, con una línea de tiempo que aquí yo les presento que va desde el 2003 a la fecha. Incorporación a la mujer embarazada migrante, incorporación a urgencia, incorporación a niños, niñas y adolescentes el 2008, y así sucesivamente hasta, quiero hacer mención en los 2 minutos que me quedan, la política integral de salud de migrantes en Chile el 2018, que todavía tiene pendiente su plan de acción para poder hacerlo palpable y encarnarlo de manera real en Chile. El documento de la política de salud migrantes en Chile es de uso público, lo pueden buscar a través de internet. Sobre el tema de pandemia voy a avanzar rápido, hicimos varios estudios, esta es una encuesta online en la que participaron casi 1.700 migrantes, abril 2020, primera ola de pandemia en Chile. Les preguntamos qué saben sobre el COVID-19 y sobre su virus SARS-CoV-2. Y habían en gran proporción desinformación en 2 temas. Uno, que el virus se podía propagar por el viento a grandes distancias, que es la primera barra azul más grande, y la segunda, que se podía transmitir por contacto sexual, la otra más grande.
Con eso generamos información y educación a población migrante en forma virtual en Chile para que pudiéramos ayudarlos a conocer más sobre el virus y los riesgos reales de transmisión. Les preguntamos si recibían información suficiente de la autoridad sanitaria y del sistema de salud en Chile. La mayoría dijo que sí, pero 1 de cada 4 dijo que no, el 25%. Y si comprenden la información que reciben de la autoridad y de los equipos de salud, 3 de cada 10 dijeron que no la comprendían. De ahí entonces avanzar en temas de entrega de información con enfoque intercultural, con sensibilidad intercultural, incluyendo también diversidad de lenguas y de idiomas. Factores asociados para no sentir preparados a enfrentar la pandemia en Chile. Lo que encontramos con población venezolana es que aquellos venezolanos en Chile que dijeron no sentirse preparados para enfrentar la pandemia eran en mayor proporción mujeres con nivel de educación primario o secundario no superior, que habían llegado a Chile hacía poco tiempo, en el último año, que no tenían trabajo, estaban desempleados pero querían trabajar y que pertenecían al sistema público comparado con el privado, que en Chile es un proxy de nivel socioeconómico. Además, encontramos que migrantes venezolanos que no pudieron cumplir la cuarentena eran aquellos que tenían que salir a trabajar, trabajo informal que los obligaba a salir de sus casas para poder tener dinero para comer y pagar el techo, la vivienda, aquellos del sector público o que no tenían, aquellos que no tenían o no sabían si tenían prestación de salud, previsión de salud formal, tenían hasta 4 veces más riesgo de no cumplir cuarentena. Ser hombre, puesto que en población venezolana son los que principalmente salían a trabajar, y bajo nivel educacional. Hicimos un estudio con colegas del Perú y les preguntamos para población venezolana también cuántos se habían sentido discriminados. Aquellos que se sintieron discriminados en Perú, población migrante venezolana, representaron en 4.2 veces mayor chance de presentar problemas de salud mental que aquellos migrantes venezolanos en Perú que no se sintieron discriminados. Para terminar, quiero dejarles en su conocimiento mucha literatura, libros, reportes, informes de estudios, policy briefs de uso público que hemos generado en estos años desde nuestro equipo de investigación, que son de descarga gratuita. Los quiero invitar a conocer también, pueden ser miembros internacionales de la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, www.saludinmigrantes.cl. Acérquense y conózcanlo. Y por último, invitarlos a conocer el Latin American Hub de Lancet Migration, donde estamos trabajando con un board de toda la región, trabajando en favor de el conocimiento y la investigación en salud y migración. Muchísimas gracias. Con esto termino. Muito obrigada, professora. Bem, então, sem demora, passamos então para o Eduardo Siqueira, que é coordenador do projeto transnacional brasileiro do Instituto Maurício Gaston de Desenvolvimento Comunitário e Políticas Públicas da Universidade de Massachusetts, em Boston, e é professor associado da Faculdade de Meio Ambiente da Universidade de Massachusetts, também em Boston. Sinta-se à vontade, professor. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento sobre a migração forçada. Eu decidi enfocar a minha apresentação não vou fazer nenhuma lâmina, não vou mostrar nenhuma lâmina, porque eu preferi, num congresso de epidemiologia, falar menos dos dados e mais do que eu conheço como a realidade que está acontecendo há alguns anos, particularmente na fronteira México-Estados Unidos, que eu acho que só me concentrando ali eu poderia falar o tempo todo sobre migração forçada, porque é ali que a gente observa todos os fenômenos que a gente precisa observar ou quer observar sobre o efeito na saúde. Eu vou, em particular, diferentemente da que me antecedeu, falar do efeito agudo, ou seja, antes do imigrante chegar nos Estados Unidos, o que acontece com ele na rota. E o que me parece muito importante a gente verificar é o seguinte: embora eu tenha feito estudos sobre a população brasileira imigrante que chegou nos Estados Unidos, há 20 anos eu venho estudando isso, ficou muito claro para mim que um momento central que determina a saúde do imigrante por um período longo, depois que ele tenta entrar nos Estados Unidos, é o que acontece com ele na rota, particularmente aqueles que tentam entrar pela fronteira do México, que é a principal rota de entrada nos Estados Unidos dos imigrantes forçados.
Eu acho que o termo migração forçada implica, muitas vezes, a ideia de que as pessoas saíram porque elas não tinham outra opção e tiveram que fugir da morte, da violência, do assassinato. Mas, em muitos casos, se a gente olhar bem o que significa migração forçada, muitas pessoas saem dos seus países, e é o caso dos países aos quais eu vou me referir, porque não tem condição mais de sobreviver. Então, a questão principal que determina a saída dessas pessoas é elas acharem que não tem mais como continuar vivendo num nível que elas consideram aceitável no país onde elas estão. Então, vamos me concentrar agora em relação ao fenômeno mais concreto. Nós temos vivido já há décadas, e particularmente se tornou um problema mais agudo na última década, a migração de centenas de milhares de centro-americanos, da Guatemala, de El Salvador, de Honduras, particularmente, são os 3 países principais do norte da América Central, e do Haiti. Mais recentemente, nós todos verificamos uma crise aguda com os imigrantes haitianos. E a situação que a gente vem observando já há algum tempo é que o processo de imigração da América Central para os Estados Unidos se tornou um processo que expõe os imigrantes, sejam eles crianças, mulheres, famílias inteiras, que estão migrando a pé. Antigamente vinham de trem, vinham um chamado trem cargueiro, que era uma migração ilegal, uma migração que incluía muitas vezes crianças e adolescentes, que continua existindo. Sobre isso, existe um documentário muito interessante sobre esse trem chamado La Bestia, que é o trem que carregava essas crianças junto com adultos e que passavam dias para vir da América Central, atravessando todo o México para chegar na fronteira, em geral, com o Texas, que é a principal entrada dos que vêm por esse caminho. E o que se observa é que o grau de violência que essas pessoas estão submetidas nesse trajeto é impressionante. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que o trauma para a saúde mental que ocorre durante esse trajeto é indescritível. Sejam as pessoas são roubadas pelo chamado tráfico, que aqui nos Estados Unidos a gente chama dos coiotes, que tem verdadeiras quadrilhas de imigração, de tráfico de pessoas, e elas são expostas a verdadeiras torturas no processo de imigração. E todos eles enfrentam situações nunca antes vistas, a maioria delas. Ou seja, estamos falando de assassinatos, estamos falando de estupros, estamos falando de todo tipo de violência, que evidentemente afeta a saúde mental de todas essas pessoas. Muitas vezes esses casos são casos que envolvem essas quadrilhas que recrutam jovens, inclusive, e forçam os jovens a trabalhar para eles, sem falar nos aspectos sanitários, de falta de comida, de falta de água, de falta de qualquer conforto. Então, alguns estudos foram feitos, e o mais recente que eu tomei conhecimento foi dessa organização Médicos Sem Fronteiras, que tem procurado oferecer algum nível de atenção médica a esses migrantes do seu processo de migração, que vem desde os países da América Central, onde grande número de pessoas enfrentou e enfrenta uma violência que é difícil caracterizar como algo que seja suportável, onde as mães e os pais, muitas vezes, enviam as suas crianças sozinhas para fazer esse transporte, essa migração, por causa de situação impossível de sobreviver, ou seja, sabem que as crianças, se ficarem nos países onde estão, elas podem ser assassinadas ou vão ser forçadas a fazer parte de gangues. E isso é um fenômeno que aumentou muito o número de pessoas vindo da América Central, sem falar na crise crônica, que tem a ver muito com a situação econômica desse país, que tem a ver com a relação extremamente desigual com os Estados Unidos. Portanto, é um celeiro constante de centenas de milhares de pessoas. Eu queria enfatizar isso. Foram mostrados alguns números aqui antes, mas a imigração para os Estados Unidos se concentra em alguns países e ela é enorme. Estamos falando de centenas de milhares de pessoas. Mais recentemente, durante a pandemia, o que nós vimos foram caminhadas de dezenas de milhares de pessoas que sabiam que iam enfrentar repressão ao tentar entrar nos Estados Unidos e vieram de qualquer maneira. E, durante a pandemia, se tornou uma situação muito mais grave, porque os Estados Unidos criou uma barreira, particularmente durante o período anterior, no período do governo Trump, mas já vinha
já tinha vindo desde o governo Obama, que é o tal do muro, que eu considero o muro da vergonha, criar um muro que impeça que as pessoas possam entrar nos Estados Unidos e que, ao tentar entrar, elas são submetidas a todo tipo de violência. O caso mais recente que vocês devem ter ouvido falar foi o que aconteceu com os haitianos, onde apareceram fotografias de a polícia da imigração montada a cavalo, dando chicotada em haitianos que estavam tentando desesperadamente entrar na fronteira. Sem falar naqueles que morrem afogados ao tentar atravessar o Rio Grande. Ou seja, é um fenômeno crônico que eu tenho conhecimento há muitos anos e que se tornou muito mais agudo no período mais recente. Com a crise gerada com a pandemia, então a situação se tornou ainda pior, porque o que nós verificamos foram verdadeiras jaulas. Eu considerar aquilo algo menos do que uma jaula não reflete a realidade, onde se colocaram centenas de crianças, separando os pais das crianças. Isso gerou uma crise humanitária enorme, acho que todo mundo tomou conhecimento. Também está ocorrendo na Europa, mas nos Estados Unidos foi bastante bem divulgado. E significa que os Estados Unidos têm uma política imigratória que impede a entrada de centenas de milhares de pessoas, com o discurso de que isso é uma verdadeira invasão. Isso é o termo que foi usado aqui recentemente pelo último governo e que continua, a crise continua, porque se trata da questão da imigração, como a gente falava no Brasil, a questão social como um caso de polícia, que foi o caso do início do século XX no Brasil, tentar tratar a questão social como caso de polícia. Então, do ponto de vista da saúde, o que a gente verifica é que essas pessoas têm um trauma violento no seu transporte, na sua mobilidade, elas não têm perspectiva de retorno, portanto, é um caminho praticamente sem volta. Os Estados Unidos deportam, elas tentam entrar de novo, a grande maioria delas tenta entrar uma vez ou duas vezes, e os Estados Unidos o que fez recentemente foi colocar uma barreira, forçando o governo do México, através de negociações diplomáticas e também com ameaças, de que o México deveria ter mais cuidado e ser a barreira principal. Então, que o México passasse a ser o país repressor, porque realmente ficou muito ruim para os Estados Unidos ter a imagem de que só eles que faziam essa repressão e o México deixava todo mundo passar. E o que aconteceu é que o México agora passou a fazer isso. Então, a repressão ela começa desde a fronteira sul do México, já não é mais na fronteira norte, como era o caso anterior, é na fronteira sul. Então, esses imigrantes começam a sofrer a repressão e a violência, que é uma violência que não é muito divulgada, mas que inclui não só as gangues dos coiotes, como eu mencionei antes, mas também da própria polícia mexicana, que passou também a usar os imigrantes como forma de ganhar dinheiro. Então, nós temos uma verdadeira rede de corrupção enorme, que inclui policiais, inclui parte do exército, inclui essas gangues todas, e é um processo que é contínuo, ou seja, começa no país de saída, onde as pessoas já são ameaçadas e muitas vezes para poder fugir tem que dar um jeito de pagar alguém para poder cruzar a fronteira, e tem documentários existem documentários muito interessantes mostrando isso, até chegar na fronteira com os Estados Unidos. E aí a entrada nos Estados Unidos é uma entrada já muito traumática, difícil, que envolve prisão, envolve separação, envolve situações indescritíveis. Eu conheço várias delas, depoimentos de imigrantes, que mostram que realmente é o tipo de situação que uma pessoa não se livra mais dela durante o resto da vida, porque o trauma é muito grande, a violência é muito grande, você vê assassinatos serem ocorridos, você vê muita violência, você vê muita exploração, e, evidentemente, existe uma rede também de apoio, geralmente de caráter filantrópico, que tenta fornecer alimentação, alguma atenção médica. Esses Médicos Sem Fronteira procuram fazer isso também, mas é extremamente insuficiente. E, no caso da pandemia, o que ficou bastante claro é que começaram esses imigrantes a ser acusados de ser portadores do vírus. Então, além da repressão que já existia com a chamada criminalização do imigrante, que é um processo antigo que já ocorreu aqui nos Estados Unidos, desde a década de 90 isso vem acontecendo, que é criminalizar o imigrante como sendo um potencial criminoso que está tentando entrar nos Estados Unidos, que está tentando desrespeitar as leis, existe um profundo processo de separação, porque muitas vezes vêm familiares, pai, mãe, ou mãe, filho, pai, filho, e eles são separados, os filhos não sabem onde estão os pais, existem documentários, como já falei também, que demonstram isso com muita clareza,
E como isso é um processo muito difícil para as crianças, que não vão se recuperar num processo muito longo. Tem que ter uma terapia. Qualquer pessoa que sofra um grau de sofrimento dessa magnitude precisa de um tratamento psiquiátrico, psicológico, de aconselhamento de longo prazo, que não ocorre. Então, o que você verifica é que, ao longo dos anos, aí passando um pouco para a realidade dessas pessoas, depois que elas se estabelecem nos Estados Unidos, é um trauma crônico, que então nós vemos um problema de saúde mental na população imigrante muito sério, e tem a ver com o que a professora Baltica falou aqui antes. Quando a gente olha os determinantes do ponto de vista teórico e a gente vê a realidade desses imigrantes, você vê que todos esses determinantes fazem parte da realidade desses imigrantes, do ponto de vista de perder a sua identidade enquanto cidadão de um país da América Central, passar a ser tratado como criminoso, não ter nenhuma perspectiva de curto prazo, a não ser a sobrevivência mínima, e demora anos para esses imigrantes poderem ser considerados, de alguma maneira, responsáveis pelas suas vidas, porque eles ficam numa situação muito complicada, dependendo de ajuda de muita gente. Evidentemente que aqueles que têm uma rede interna nos Estados Unidos conseguem, em algum momento, penetrar pela fronteira e vão para Los Angeles ou vão para o centro dos Estados Unidos, no caso dos mexicanos, para Chicago, ou vêm para a Costa Leste, para Nova York, que é outro centro de recepção importante, mas sempre com muito problema. E eu, como tenho acompanhado esse processo de imigração há muitos anos, já não vi uma foto, vi um filme, noto que isso é um problema que permanece por um período longo. E a recomposição da vida desses imigrantes é muito difícil, demora muito, exige muito esforço. E, em geral, as sociedades receptoras, no caso dos Estados Unidos, não oferecem a esses imigrantes o atendimento que eles necessitariam. Além do que, o processo continua, porque as famílias se separam e, portanto, não é um processo de uma vez só. Vem uma parte da família, depois vem outra, existe a deportação, então isso passa a ser um processo cíclico que pode levar anos para a família se reconstituir. E eu estou mencionando a família porque, de fato, é disso que se trata. Uma decomposição, uma ruptura dos laços familiares, dos laços de vizinhança, dos laços de amizade, e é impossível querer ter uma vida normal sem que isso seja feito de alguma maneira. Então, do ponto de vista do processo mais recente da migração forçada, esse é o quadro que a gente está vendo, um quadro muito complicado, muito difícil, e que não se vê solução a curto prazo, porque as políticas que os Estados Unidos adotam para receber esses imigrantes não estão melhorando muito, melhoraram um pouco com essa nova administração, mas isso é um processo longo, já de décadas, em que os Estados Unidos não conseguem ter uma política imigratória capaz de aceitar a contribuição desses imigrantes para os Estados Unidos. E a gente sabe que eles são fundamentais, eles são trabalhadores essenciais, e a pandemia deixou isso muito claro. Portanto, não se trata de um problema fácil de resolver. E como foi dito antes, agora a situação mais recente com os haitianos complica mais ainda, porque os haitianos não faziam parte dessa rota de migração pelo México, passaram a fazer. E geralmente vinham pela Flórida, tentavam entrar pelo outro lado dos Estados Unidos, pela costa leste, pela Flórida principalmente. Agora passaram a entrar também pela costa oeste, ou seja, vir pelo outro caminho, vindo da América do Sul, diga-se passagem. Então, essa nova grande imigração dos haitianos também adiciona mais um fator, que é um fator sempre teve, mas no caso dos haitianos ficou muito evidente, o racismo estrutural que nós temos nos Estados Unidos, que explica esse tratamento absurdo que é dado para os imigrantes da América Central, agora os haitianos, que não ocorre, evidentemente, na outra fronteira. Então, se a gente quiser fazer um estudo claro de mostrar a diferença, é comparar o que ocorre na fronteira com o Canadá, onde praticamente não existe esse problema, com a fronteira sul do México, onde todos esses problemas se concentram. Então, eu considero que essa é uma situação que infelizmente, não vai ser resolvida a curto prazo, enquanto os Estados Unidos não mudarem a sua política externa, com a sua política de convivência com a América Central. Sem que a situação desses países, incluindo o Haiti também, não melhore, é impossível que essa corrente migratória diminua. Mesmo a repressão não consegue fazer isso. Então, o que ocorre é um acúmulo bastante grande desses imigrantes no México. Então, agora o México está tendo que resolver um outro problema, como é que vai lidar com essa imigração constante, que passa a ser mais um problema
para a população mexicana, ou seja, os Estados Unidos exportaram o problema para o México, fazendo pressão em relação à fronteira norte, e agora nós estamos vivendo um processo que a gente não sabe como vai resolver, porque o México também não tem a menor condição de resolver o problema desses imigrantes enquanto eles estão no México. Então, é uma crise humanitária grave, que a gente só vê quando tem período de guerra, e parece que é disso que se trata no momento atual. Nós estamos vivendo uma guerra contra os imigrantes, particularmente aqueles que vêm desses países. Então, vou parar por aqui, já estamos perto do tempo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bem, vou passar diretamente para a próxima fala e, ao final, nós teremos, né, o debate para comentar tudo isso. Professor José Henrique Dias Pinto de Barros, médico, doutor em Sociologia Médica, professor catedrático de Epidemiologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, presidente também do Conselho Nacional de Saúde e ex-presidente da International Epidemiological Association. Obrigada, professor. Fique à vontade. Muito obrigado por este convite e por poder participar nesta mesa redonda, tentando pensar os caminhos que nos levam da epidemiologia à saúde pública, mas o tempo naturalmente nos obriga a uma viagem curta e apenas um sinalizar dos marcos. Depois desta fala, olhando do lado dos Estados Unidos, eu tenderei a olhar mais do lado da Europa e, em particular, do lado da União Europeia. E a primeira grande divisão entre estes países que têm um percurso comum ou que tentam desenhar um percurso comum é que alguns têm uma longuíssima tradição de receber imigrantes, como é o caso da Dinamarca, da Alemanha, da Finlândia, da França. Outros têm uma tradição mais curta, a Itália, a Espanha, a Grécia e Portugal em particular, que era um país de imigrantes e que, a partir dos últimos 20, 30 anos, começou a receber vagas variadas de imigrantes, sobretudo da Europa, daquilo que se chama Europa de Leste, mas também da África e, mais recentemente, da América Latina, particularmente do Brasil. Outros países só recentemente entraram nessas rotas, como o caso da Hungria e da Polónia, como todos têm assistido hoje em dia nos noticiários dos jornais televisivos, com enormes dificuldades nestas fronteiras e com uma politização marcadíssima da resposta, e alguns países, como é o caso da Lituânia, praticamente não têm tido um papel determinante nesta circunstância. O outro aspecto é que quando nós falamos de migrantes, convém recordá-lo, ser migrante não é uma categoria, são múltiplas categorias. Professor, obrigada. Desculpa atrapalhar, era sobre a câmera, obrigada. Sim, peço desculpa, são múltiplas categorias. Temos as migrações estudantes, que em geral é aquela que os países mais tendem a defender, porque tem por trás um interesse marcadíssimo de fazer drenagem de cérebros, de aproveitar o investimento dos países potencialmente mais pobres e roubar de alguma maneira os melhores e os mais bem preparados. Há a migração por razões económicas, há aqueles que estão a requerer asilo, há os chamados irregulares ou não documentados. As pessoas não são nem irregulares nem são não documentadas, elas apenas não têm os documentos que naquele lugar, naquele país de acolhimento, possível acolhimento, são os dos seus cidadãos. E finalmente temos os refugiados. Todo este conjunto de migrantes, como aliás já foi aqui dito, e à frente voltarei a tocar nesse ponto, são essencialmente exilados. Os chamados, em geral, a esmagadora maioria das pessoas foge de qualquer coisa e não sai porque se sente bem, porque está bem. Portanto, há na base da migração, por um lado, o reconhecimento de uma desvantagem que se procura ultrapassar, mas há também o sofrimento dessa desvantagem, e isso é que motiva muitas vezes o movimento. Estranhamente, na reunião da Sociedade Americana de Higiene e de Medicina de Viagens, Patricia Walker, a presidente na altura, em 2017, e depois isto foi publicado em 2018, fez esta comunicação presidencial ao Congresso,
falando em Migration Medicine Notes on a Young Science. E é muito estranho vermos e pensarmos o que é de jovem ciência nesta medicina dos imigrantes, para além daquilo que era, e que foi já aqui muito bem descrito pelo professor Eduardo Sequeira, a situação muito particular dos Estados Unidos. De facto, é estranho porque é uma longa, uma velha relação com as várias formas da saúde e da medicina. E que tem dois aspectos fundamentais que não nos podemos esquecer. Por um lado, a relação com o controle de fronteiras. É-se migrante porque se atravessa uma fronteira. O controle das fronteiras tem sido apresentado, sobretudo, como respondendo a dois tipos de ordens de problemas. As doenças transmissíveis, que agora estão com a pandemia de Covid, particularmente na primeira linha das preocupações internacionais, mas para as quais nós temos as mesmas respostas que a Europa do século XV, a Itália do século XV, quer em Veneza, quer em Milão, tinha descoberto as quarentenas e espaços sanitários. Apenas mudamos, de alguma forma, o seu aspecto material, o seu aspecto físico e a dimensão, a duração da quarentena. Mas convém lembrar que a chamada a quarentena inglesa de 1905, da primeira grande reunião internacional, já não eram 40 dias, eram só 3, e nós hoje em dia variamos muito, e portanto não há verdadeiramente nada de novo, de facto não há nada de jovem nesta ciência. Mas, por outro lado, as fronteiras essencialmente tentam politicamente controlar o fluxo migratório. Mas isto cria uma tensão muito interessante entre o que é do domínio da saúde e o que é do domínio de outras políticas. E obriga a perguntar qual é a função que está para a saúde pública. Se é fundamental políticas repressivas, o exemplo do VIH da AIDS foi um exemplo muito interessante, porque muitos países, isso aconteceu com Portugal também, inclusive, embora não reconhecido oficialmente, exigiam nos países de origem, por exemplo, um teste, a demonstração de que a pessoa era negativa para a infecção por vírus de imunodeficiência humana. Na França também aconteceu, em vários outros países, mas por outro lado há uma saúde pública que tenta contrariar esta visão, que põe o acento nas questões humanitárias e que, portanto, tenta promover políticas de acolhimento, políticas de benevolência. E é que, de facto, e o VIH foi muito importante para nós compreendermos, para nós sabermos, pensarmos todas estas questões, porque, por um lado, tinha uma relação muito marcada com as questões de natureza sexual e os comportamentos de alto risco sexual eram identificados nos migrantes, independentemente de outras características que eles tinham. E ao mesmo tempo isso gerava e obrigava a negociar velhíssimos medos e particularmente o problema da ligação ao contágio, à transmissão das doenças, ou não controlarmos o que nos acontece, que cria uma relação marcadíssima de estigma e discriminação e que multiplica a desvantagem daqueles que migram ou se exilam. E então a pergunta que fica fundamentalmente para os migrantes, sejam eles imigrantes, ou seja, quem está a chegar, ou imigrados, quem já está, mas veio de fora, e esta diferença também é muito importante quando nós pensamos nestes problemas. Quem tem o papel principal nos países? É o Ministro da Saúde ou é o Ministro da Administração Interna, das Assuntos Internos do Interior, o que se lhe queira chamar, depende de país para país. E, de facto, olhando até para o que tem a saúde pública como resposta, é muito interessante pensar se este balanço entre estes dois ministérios, entre estes dois decisores, não representa também essa distância entre as políticas mais repressivas e as políticas mais benevolentes. Um dos problemas fundamentais que se colocam aos migrantes e tem sido, e continuará provavelmente a ser, o seu acesso aos cuidados de saúde. Nós fizemos
um estudo com migrantes em Portugal em 2007, estávamos particularmente interessados, não se sabia quase nada na Europa nessa altura e muito em particular, pela primeira vez estávamos a tentar encontrar alguma resposta comum para a equação VIH. Fizemos entrevistas durante um mês a imigrantes que frequentavam, e essa frequência é quase obrigatória, independentemente da documentação, a um Centro Nacional de Apoio aos Imigrantes. E aquilo que nós verificamos foi que nesse número grande, relativamente grande de migrantes, cerca de 40% disseram que não tinham problema nenhum com navegar a saúde em Portugal. Mas há aqui questões que nós não esperávamos, por exemplo, o custo. A saúde em Portugal já era na altura gratuita. A língua ser um problema pequeno, que é o contrário de outros países, e porquê? Porque muitos migrantes no nosso espaço geográfico falam a nossa língua, que é uma questão particularmente importante, mas queixavam-se muito do tempo de espera, e é muito interessante verificar que identificavam duas classes profissionais integradas nos profissionais de saúde como barreiras importantes. Os administrativos, aqueles que os recebem, front office, e os enfermeiros. Muito provavelmente porque é com quem mais contacto. Agora que e Portugal teve que enfrentar a pandemia de Covid, nós, numa análise muito rápida, e trago aqui só para mostrar a evidência disto, os migrantes definidos como não portugueses, como nacionalidade não portuguesa, tinham um risco 3,5 vezes superior na região de Lisboa aos nacionais, na realidade mais de 4 vezes aos nacionais, mas um risco 3 vezes superior àquele que seria a probabilidade esperada de estarem infectados pela sua idade, pela sua distribuição por género e pelas suas profissões e pela sua... e se fossem portugueses. E esse valor ainda era maior na região onde eu vivo, na região do Porto, onde o número de migrantes é menor. Isto ensina-nos duas coisas muito importantes. É preciso responder com políticas humanitárias e é preciso estar mais atento, ainda mais atento, onde as redes das próprias populações migrantes são mais fracas, porque aí o risco de infecção era particularmente maior. Permitam, para terminar, lembrar aqui o trabalho excepcional de Dias Fação, um médico de saúde e um antropólogo de saúde pública, que publicou recentemente o seu curso no Collège de France, e ele diz que quando nos aproximamos da saúde dos imigrantes, ou mais preferencialmente dos exilados, como lhes disse, podemos olhar para este problema, aproximar este problema de 4 maneiras, e tem sido assim que tem sido feito. Uma aproximação higienista, como compreendem, que tem a ver com a lógica da prevenção que existia no século XIX, no início do século XX, uma lógica tropicalista que olha para a migração como uma relação entre o Império Central e as suas colónias, uma lógica diferencialista que tem o mesmo distanciamento geográfico, mas que pensa as diferenças da cultura ou procura modelá-las, mexer nelas, e uma lógica epidemiológica. Nestas 4 lógicas podemos usar como exemplo uma lógica higienista do controle das fronteiras, que tem séculos e que a Covid-19 trouxe de uma forma marcadíssima. A lógica tropicalista que reaparece, e a Covid também ajudou a isso, na medida em que nós estamos cada vez mais preocupados com as chamadas doenças emergentes e sobretudo com aquelas de natureza zoonótica, e muitas delas recolocaram os países que nasceram dos laços coloniais como centrais na compreensão da dinâmica dessas doenças. A lógica diferencialista, que é muito marcada pela saúde mental, uma outra forma de estigmatização de uma das doenças infecciosas, e que se foi readaptando para uma visão mais etnopsiquiátrica. E, finalmente, a lógica epidemiológica, que vive 2 ideias essenciais, não só os aspectos da epidemiologia descritiva, da epidemiologia analítica, da epidemiologia da avaliação, quem são, o que é que determina os problemas e como é que se responde às tentativas de mudar, e que se assenta muito em 2 ideias fundamentais e que se verificam, que os migrantes tendem a ser mais saudáveis e que depois a assimilação diminui essa vantagem aparente que se observa na realidade, é que quando se compara as populações migrantes com as populações nativas para generar os indicadores de saúde.
na prática, se nós olharmos para isto, podíamos pensar que não faz muito sentido falar na saúde migrante ou na saúde dos exilados. A maior parte dos problemas são de saúde ocupacional. São eles que têm os trabalhos que tornam as pessoas doentes, são eles que vivem nos locais onde, como Michael Marmot e o estudo dos determinantes sociais da saúde mostrou também, eles vivem nos locais que aumentam o seu risco de adoecer e nós mandamos de volta para esses locais, mesmo quando intervimos sobre eles. E, portanto, será mais um problema de saúde humanitária, sobretudo se olharmos para o problema dos cancros, ou uma forma de reintegrar esta população, se olharmos para uma excepcional experiência portuguesa, que teve como grande mentor o presidente Jorge Sampaio, recentemente falecido, e que foi a ideia de garantir o apoio aos estudantes sírios e outros estudantes deslocados em situações de grande fragilidade, de grande vulnerabilidade, pela disrupção brutal dos seus países de origem. E reparem que aqui começam a desenhar-se também formas diferentes de pensar as respostas, a própria natureza dos síndromes pós-traumáticos, a reintegração cultural e, sobretudo, a possibilidade de que as pessoas não percam os seus percursos, os seus caminhos, tentando criar uma condição que não é de um campo de passagem, com as vantagens de um campo de passagem, mas que é de um acolhimento de passagem que permita que depois as pessoas voltem às suas sociedades e aos locais de onde são nativas e que provavelmente têm nos seus corações. E isso permitia-me arriscar, acrescentar às categorias de Villafaçan uma categoria essencial para a saúde dos exilados, é que a aproximação aos problemas deles tem que ser essencialmente uma aproximação de direitos humanos. Portugal tem feito isso, há muito tempo que faz isto, o rosto do despacho do governo português de final de 2001 e que começou a aplicar-se a partir de 2002, que garante a todos os imigrantes, independentemente do seu estatuto, o acesso a todos os cuidados de saúde como qualquer cidadão português. O aprofundar, o garantir que do direito teórico, chamemos assim, podemos avançar para a prática desse acesso e que podemos criar ou redesenhar pelo menos o aspecto da saúde naqueles que tiveram que se exilar, se não uma esperança, se não uma visão para o futuro, é seguramente um caminho que devemos tentar fazer para que o ser migrante não tenha adicionalmente associado um problema grave de saúde. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Minha câmera, por favor. Obrigada, professor José Henrique. Vou então agora passar para a nossa última fala, do Andy Lettix. Fique à vontade, Wendy, eu vou aqui apresentar. Então, o Wendy é sanitarista pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo e atua em pesquisa sobre migração, trabalho e saúde. À vontade, Wendy. Muitíssimo obrigado, Ana Paula. Boa tarde a todas, todos. Eu vou ter que fazer um recorte da minha fala, né, encurtá-la, porque tem muitas coisas que eu pretendia dizer que já foram ditas aqui. Bom, nós estamos falando de uma temática de interesse local e global, né, de cunho antigo, atual e, consequentemente, crônico, que vem chamando a atenção de muitos pesquisadores, né, que é a migração. Então, a partir dela, decorrem muitos outros fenômenos, né, da vida cotidiana que afetam a saúde dos sujeitos que migram. Então, é exatamente nesse contexto que um tal tema nos é proposto, né, migrações forçadas e saúde, novas realidades, né, a fim de tentar, né, fazer uma abordagem analítica da situação brasileira e, por que não, a mundial. Então, vou fazer aqui uma análise da situação brasileira. Daí vem o meu recorte, que é saúde na migração forçada, a epidemiologia dos corpos em movimento. É meio contraditório, né? Já que a migração forçada, né, na migração forçada em si, as evidências mostram que não se pode falar de saúde. Isso tudo por um lado. O que suscita essa migração não é nada saudável. Como dizem alguns imigrantes,
a migração acaba com a saúde. Por outro lado, as esperanças, né, por trás da migração podem gerar sensações boas, né? Aí a saúde pode ressurgir. Então, o recorte que eu fiz, que eu escolhi para debater, não dá ênfase apenas no fenômeno, que é a migração, mas também no sujeito fenomenal, que é o migrante. Então, a migração em si é uma mudança no tecido social, que pode ser a nível local, né? Assim como ela pode ser internacional ou transnacional. Ela pode ser voluntária ou forçada. Então, aqui, vamos falar da migração internacional forçada, né, que é uma movimentação de indivíduos que foram, de certa forma, obrigados a deixarem os seus países, né, por vários motivos que possam ser atritivos à vida, né, para tentar reinventar a vida em outro lugar. São pessoas que não conseguem mais produzir as condições ótimas para a sua existência. Então, é a dinâmica do vivo. Para essas pessoas se sentirem vivas, elas têm uma única opção, que é migrar. Então, ninguém migra por migrar. Sabemos que as pessoas migram por medo, por preocupações, por esperança, né? As pessoas migram para viver, para sonhar, para respirar, para trabalhar. Muitas vezes as pessoas migram para migrar novamente, né? Ou para morrer. Então, essa migração forçada transnacional, né, que propicia muitas vezes o tráfico de pessoas, geralmente é provocada justamente para abastecer grandes indústrias, né, com força de trabalho barato, a fim de responder às demandas dos grandes mercados. Daí o trabalho forjado para imigrantes, né, que é um trabalho precário, endereçado a indivíduos precários, oriundos de países precários, né? Esses sujeitos ambulantes internacionais se tornam, hoje em dia, parte substancial da configuração de uma nova classe laboral, que é o precariado. Esse precariado, chamado pela sociologia do trabalho de exército industrial de reserva, vem muitas vezes para desmobilizar a luta em prol do trabalho digno. Como? Então, vamos pegar o exemplo do Brasil, né? Vamos juntos fazer um estudo de caso. O Brasil estava, num determinado momento, emergindo, né, economicamente, e assim os brasileiros passaram a reclamar e lutar pelo trabalho digno. De repente, chegou uma caravana de imigrantes que mal conhecem a lei brasileira e que aceitam quaisquer tipos de trabalho, né? Aliás, o imigrante faz o trabalho que o nativo não quer, ou não quer mais. Aí vem o surgimento de um espaço hostil, né? Esse sujeito vem para desmobilizar a luta pelo trabalho digno, né? Então, a mídia também exerce um papel crucial neste processo. Geralmente, ela mostra que está tendo uma invasão silenciosa, né? No entanto, na contemporaneidade, né, no Brasil, vamos pegar, geralmente, dos países que acolhem imigrantes na América Latina, o Brasil é o país que menos recebe, que menos acolhe imigrantes. É surpreendente, né? Pois não chega a ser 1% da população brasileira, os imigrantes e os refugiados. Mas a mídia mostra que está tendo uma invasão silenciosa. Os imigrantes vêm para roubar emprego, para roubar vaga na universidade. Então, vem um monte de discursos, né, discursos discriminatórios, né, que vão de encontro à luta pela vida de certos imigrantes e refugiados, né? E sabemos que tem uma escassez de informação, né, apesar da escassez de informações e das dificuldades envolvidas na produção de dados a respeito da situação de saúde de trabalhadores migrantes, a evidência de que há uma maior vulnerabilidade a doenças em geral e a outras enfermidades específicas à sua condição, né?
Com efeito, esses trabalhadores apresentam taxas de acidentes de trabalho mais elevadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os imigrantes internacionais, vistos como grupos marginalizados e vulneráveis, estão mais expostos a complicações mais diversas de saúde física ou mental. Então, não é por acaso que no início deste século XXI, surgiu uma nova categoria diagnóstica para definir o mal-estar dos imigrantes, que é a síndrome de Ulisses, que é um quadro de estresse muito intenso ligado a fatores específicos relacionados à migração, que são basicamente a solidão forçada, não ter chances de crescimento no país de acolhida, submeter-se a condições difíceis de sobrevivência, estar constantemente com medo e desamparo. Então, ela se desenvolve em pessoas sãs, mas que apresentam certos sintomas como insônia, dor de cabeça, nervosismo e tristeza, fadiga, falta de memória e confusão mental. Então, de fato, não há como falar de saúde de trabalhadores imigrantes sem levar em consideração as peripécias e configurações do processo migratório e laboral. E em termos de novas realidades, não tem como fugir do contexto atual, que é o contexto pandêmico. Então, presenciar-se durante a pandemia uma invisibilidade dos imigrantes. Os documentos que compõem, estou falando do Brasil agora, os documentos que compõem os dados sobre a mortalidade pela Covid-19, que são as declarações de óbito e a autorização de internação hospitalar, não tinham a variável nacionalidade. Então, após uma reclamação feita por imigrantes do meio acadêmico, o pedido virou projeto de lei, e houve uma inclusão desta variável, porém, não como um item para preenchimento obrigatório. Portanto, o país, o Brasil, desconhece o número de imigrantes que morreram ou que estão morrendo pela doença, assim como onde estes foram atendidos. Então, vamos dizer assim que os imigrantes que são invisíveis em vida também são invisíveis em morte, porque não há nenhum registro real, nenhum sistema organizado de registros sobre internação e mortalidade. Assim, atribuir o chamado de ambulantes invisíveis aos imigrantes vivendo em terra brasileira não seria um equívoco. Bom, não é à toa que, mesmo na pandemia, muitos migrantes saem do Brasil e do Chile, cruzando fronteiras terrestres até chegar no México, onde vão aguardar a resposta da solicitação de refúgio nos Estados Unidos, para cruzar a fronteira, tanto pelo Tijuana, pela Califórnia, pelo Texas. Esses imigrantes ficam no aguardo. E o professor Eduardo Siqueira acabou de frisar um ponto interessante neste cruzamento. As fotos também veicularam na imprensa, de haitianos cruzando a fronteira pelo Texas e guardas americanos chicoteando esses sujeitos. Então, de fato, o medo de morrer não é nada perante ou de não poder viver. Então, esses sujeitos nem ligam pela pandemia, continuam cruzando fronteira, justamente porque o medo de morrer não é nada perante o de não poder viver. Então, em suma, da migração forçada transnacional pode haver tráfico de pessoas, trabalho, pode haver trabalho escravo, e, por fim, da saúde, pode haver complicações de todos os tipos, e os imigrantes podem ser invisíveis ambulantes. Então, hoje em dia, a caravana de imigrantes saindo da América Latina, tendo como destino os Estados Unidos. Então, estes
migrantes, né, ou entre estes imigrantes, há remigrantes. O que eu quero dizer com isso? Pessoas, a exemplo dos haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, que migraram para o Brasil, agora estão saindo do Brasil em direção ao norte americano, né? Até os próprios brasileiros entram nessa onda. Então, só para a gente ver que o Brasil está virando um espaço hostil para viver, ou para sobreviver. Bom, em relação à migração, uma das políticas tendo os migrantes como alvo, né, é a saída tardia da nova lei de imigração, em 2017, né, que garante a preservação dos direitos fundamentais e individuais dos imigrantes, né. Então, essa nova lei, eu digo tardia porque o Brasil, na contemporaneidade, ou nas duas últimas décadas, né, passou a receber grandes fluxos de imigrantes a partir de 2010, né, com os haitianos. E a lei de imigração saiu só em 2017, 7 anos depois. Então, essa lei também vem para substituir o Estatuto do Estrangeiro, que enxergava o imigrante como um estranho, como uma suposta ameaça à segurança nacional, porque o Estatuto do Estrangeiro surgiu e tinha vigência na ditadura militar, né? Então, a saída tardia dessa lei mostra ou justifica o despreparo do Brasil em si em acolher os imigrantes, né? Então, se a saída da nova lei de imigração foi um avanço, houve um retrocesso em 2019, com 2 portarias, né? A primeira, 666, né? O nome já explica tudo, e a segunda, a portaria número 770, que, de certa forma, reinauguraram os discursos que contribuem para a construção social do imigrante como inimigo e criminoso. Então, nada avançou. E sabemos que, historicamente, o Brasil sempre foi destino de vários fluxos migratórios, né? Na verdade, podemos dizer que o Brasil é constituído por migrantes, né? Tirando a população indígena, que eu diria, todos os brasileiros, né, têm no sangue, né, essa questão migratória, né? Somos, ou os brasileiros são, na maioria, descendentes de imigrantes. Bom, e até agora estamos presenciando terríveis situações quando a questão se trata da migração no Brasil, especificamente. Não de qualquer migrante, né? Tem os imigrantes específicos, ou que merecem um certo tratamento, né? Bom, em relação à saúde dos imigrantes, né, por eles serem oriundos de culturas diferentes, os imigrantes talvez tenham um entendimento diferente do que é saúde, né? Não se pode dizer que a saúde tem uma definição única, né? A saúde varia dependendo da comunidade. Então, portanto, além de entender o que é saúde para esses grupos diversos, é preciso estabelecer um clima de receptividade e acolhimento no sistema público de saúde já existente, que é o SUS, que é um grande avanço do Brasil, né, na questão de saúde, na questão sanitária. Então, hoje em dia, percebemos que faltam informações na língua nativa dos imigrantes para poder acessar aos serviços oferecidos pelo SUS, né? A limitação na comunicação faz com que a pessoa migrante se sinta insegura para expressar suas necessidades e dores.
Então, a situação dessa população que já enfrentava problemas antes da pandemia ficou ainda mais grave. Enquanto a Constituição brasileira, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 5º, garante que todos são iguais perante a lei, né? Brasileiros, estrangeiros, né? E também tem o artigo 196, que fala da questão sanitária, da saúde, que é o direito de todos e dever do Estado, né? Desse acesso universal e igualitário à saúde. E nós temos a Lei Orgânica, número 8080, do SUS, que prevê a garantia da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e da igualdade de assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie. Bom, nesse sentido, e com vistas à garantia constitucional de acesso a direitos fundamentais, em igualdade de condições, né, os migrantes, esse acesso aos imigrantes e aos nacionais, né, inclusive o direito fundamental à saúde e à equidade, seria extremamente necessário que o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde incorporem, ou melhor, contratem profissionais de saúde oriundos das populações de imigrantes e refugiados para facilitar o atendimento e a busca à saúde desta categoria. Então, a minha fala tomou fim por aqui e muitíssimo obrigado pelo convite. Aguardamos as perguntas, dúvidas, sugestões, comentários. Obrigado. Obrigada, Wendy. Bom, excelentes, né, falas nessa mesa para conseguirmos compreender um pouco a complexidade em se avaliar o processo migratório em saúde, né, considerando as condições no país de origem, a ausência das condições mínimas para a vida das pessoas, ameaças graves à vida, né, o processo migratório envolto por essas políticas, por políticas repressivas, né, violência, ausência de direitos humanos, e também as condições no país de acolhida, né, mostrando as condições de vida e saúde muito afetadas pelo racismo estrutural, pelas iniquidades sociais, como resultados mostrados da relação da discriminação e da saúde mental, e até mais recentemente, com as condições de vida e saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Eu acho que todas as falas conseguiram intercalar, né, e também pensando até na localidade, né, América Central, Estados Unidos, América Latina, Europa, e o Wendy agora trazendo ao final também um pouco da realidade nossa no Brasil como receptor, né, mas também, como ele falou bem, nós somos um país de história de migração, mas com uma dimensão dessa recepção muito pequena pelo que é vinculado como uma invasão, né, enfim, todas as condições. Nós temos uma pergunta para o professor José Henrique, do João Roberto Cavalcante, do IMS da UERJ. O João Roberto pergunta, tem uma pergunta para o professor, vocês conseguiram monitorar a mortalidade de imigrantes por Covid-19? As taxas de mortalidade por Covid-19 são maiores na população nacional ou na população migrante? Professor José Henrique, se puder responder. Sim, nós em Portugal temos, Portugal teve 17 mil mortos, com uma população de 10 milhões de habitantes durante estes 2 anos, 18 mil mortos, praticamente 90% dos óbitos foram em pessoas acima dos 70 ou 75 anos de idade, e não há praticamente populações migrantes com essa idade. Nós temos a informação não sobre o estatuto de migrante ou não, mas como eu lhes mostrei, sobre o país de origem, de nascimento e de nacionalidade. Nem sempre isso é igual à migração, particularmente porque, no caso português, ainda as pessoas mais velhas
há 1 milhão de pessoas que nos anos 70, início de 80, veio dos países africanos de língua portuguesa e, portanto, por exemplo, ter a naturalidade de uma cidade angolana não quer dizer necessariamente que seja migrante, pode ter vindo para o país com 3, 4 anos. Agora, esses dados existem e não há evidência de uma mortalidade excessiva entre os migrantes portugueses. E havia uma particular atenção aos migrantes dos países do Sudoeste Asiático e particularmente do Nepal, da Índia, que estiveram envolvidos em situações muito complexas de exploração do trabalho agrícola, mas na realidade os números da migração também não são muito grandes em Portugal e nós não temos essa evidência para já. Temos evidência sim que a infecção era mais frequente, não a morte. Obrigada, professor José Henrique. Alguém aqui na mesa gostaria de fazer alguma questão? Na plateia, que nós temos cerca de 70 pessoas assistindo, não tenho aqui outra pergunta. Aqui, sim, por favor, professora. Agora que eu vi o chat, pode falar. Muchas gracias, Ana Paula. Quería complementar sobre la información que tenemos en Chile sobre COVID en términos de contagio y de mortalidad. De la información oficial disponible a la fecha, los casos de contagio por COVID en población migrante no son más altos que la proporción de migrantes totales en la población. No hay una sobrerepresentación de contagios respecto de la población migrante en Chile, y tampoco lo habría en términos de mortalidad. Sin embargo, sí se han observado desde un punto de vista de determinantes sociales de la salud, el hecho de que los efectos sociales nocivos de la pandemia sí han golpeado más fuerte a los migrantes. Es decir, la proporción de personas que caen en desempleo o en trabajo informal, que han perdido sus casas, que han sido desalojados de sus casas de arriendo, de sus viviendas, que han caído a campamento o a toma informal de trabajo, de vivienda, son mayoritariamente población migrante. Entonces hay una mirada muy importante sobre los datos oficiales, ministeriales, sobre contagios y mortalidad asociada, pero también es importante desde un punto de vista de medicina social o epidemiología social, ¿no? El también observar estos otros efectos nocivos de la pandemia, que van más allá de los números absolutos de contagios y que tienen que ver con las vidas de estas personas y cómo se han profundizado las desigualdades sociales entre migrantes y nacionales como consecuencia de que ellos sufren de determinantes estructurales nocivos en mayor concentración antes de la pandemia, durante y después de la pandemia, como es hacinamiento, como es pobreza, como es exclusión y marginación. Eso quería complementar. Muchas gracias. Obrigada. Exatamente, né? Como todos aqui tiveram uma interlocução muito boa, o migrante na sua invisibilidade, né? Mas também sofrendo muito mais esses efeitos. Nem vou colocar efeitos secundários da pandemia, efeitos da pandemia, né? A nível social. Professor Eduardo? Sobre essa questão de morbidade e mortalidade, o colega que perguntou precisa ter claro o seguinte: as populações imigrantes em geral são mais jovens. Portanto, é muito pouco provável que exista um excesso de mortalidade. Não é a mesma situação em relação à prevalência ou incidência de casos. Aqui nos Estados Unidos, nós não temos a menor dúvida de que as populações imigrantes tiveram um número de casos muito maior do que a população branca, dita aqui nos Estados Unidos. No estado de Massachusetts, onde eu moro, nós temos evidências muito claras pelas razões que a professora Báltica acabou de falar. As condições deles antes da pandemia os levaram a ter muito maior contato com o vírus do que outras populações, pela questão da residência, pela questão do trabalho, fundamentalmente. Aqui se passou a considerar esses trabalhadores como essenciais. Não tem nada de essencial sobre eles. Eles sempre foram tratados como descartáveis. Só passaram a ser chamados como essenciais
quando se deram conta, quando a população e o país se deu conta de que sem eles a economia não poderia funcionar, coisa que nós já sabíamos há muito tempo. São aqueles trabalhadores que entregam pizza, que entregam mercadorias, que trabalham em supermercados. Isso não é uma situação dos Estados Unidos, é de todos os países onde esses imigrantes ocupam esses setores da força de trabalho. Então, tem a ver com a residência, tem a ver com um bairro e tem a ver com o trabalho. Então, por conta disso, é muito provável que em quase todos os países eles tenham tido maior exposição ao vírus. Se tiveram maior exposição ao vírus, pensando do ponto de vista epidemiológico, evidentemente terão uma maior taxa de morbidade pelo vírus. Não necessariamente, provavelmente não de mortalidade. Excelente, professor. O acesso também aos serviços, né? Porque essa suscetibilidade diferente e também a sua diferenciação no acesso, né, ao tratamento e serviços de saúde. Ana Paula, Professor José Henrique. Posso dar um exemplo? Eu concordo completamente com o que disse. Era o que eu estava a tentar dizer. Mas nós tivemos aqui em Portugal, por exemplo, duas situações, uma em particular muito interessante do ponto de vista do que aprendemos com ela, que foi o facto de uma enorme quantidade de imigrantes vindos do Nepal e que são trabalhadores sazonais, estão muito ligados ao trabalho agrícola, à apanha de morangos, e que vivem em condições muito difíceis, porque eram colocados tradicionalmente um imenso número de pessoas em pré-fabricados, em rolotes praticamente, não é? E tiveram uma enorme um outbreak enorme da infecção. E a resposta foi muito inteligente, interessante e julgo que verdadeiramente baseada em direitos humanos, porque o que foi feito foram três coisas. A primeira foi modificar, especificar, digamos assim, dirigir a vacinação para este conjunto de pessoas que, pela sua idade, não estavam a ser prioritárias na altura. E a utilização da vacina como uma arma fundamental de controle de um surto epidémico. O segundo aspecto foi requisitar edifícios que eram habitualmente usados para turismo e que, aliás, estavam desocupados porque o turismo, em plena pandemia, não estava ativo, e colocar esses trabalhadores nesses espaços habitacionais, o que permitiu baixar brutalmente a aglomeração no espaço da casa e também com isso diminuir o contágio. E finalmente foi mudar as regras da saúde ocupacional, da saúde laboral, no sentido de que estas situações não se repetissem. Portanto, eu penso que com estas medidas, por exemplo, e naturalmente assegurando-se todos os cuidados de saúde inerentes à infecção, mas isso a lei portuguesa já o prevê. São maneiras, digamos, de não controlamos o número de casos, mas seguramente controlamos a consequência e, por exemplo, não houve mortalidade nesta população, que era também de menor risco para mortalidade, porque era uma população fundamentalmente jovem, como é evidente, e saudável. Realmente, professor. Bem, nós temos alguns minutinhos para finalizar, não temos... o José Roberto agradece as respostas, não temos outra questão, mas eu queria fazer uma rodada de, se vocês concordam, de comentários finais, então, para finalizarmos nesses últimos minutos. Não sei, pela ordem, pode ser, não sei, professora Báltica? Muchas gracias, Ana Paula, gracias por este espacio. Ha sido un placer escuchar cada una de estas presentaciones, al profesor Eduardo, Wendy, José Enrique, un placer escucharlos. Es muy importante, creo yo, y valioso que este congreso permita reunir a personas que tenemos el mismo interés en salud y migración y que estamos trabajando desde distintos puntos del planeta, con ojos en Latinoamérica y el Caribe y por supuesto en Brasil. Así que simplemente agradezco, creo que el tema de migración, salud y las múltiples crisis políticas, económicas, sociales, sociosanitarias que estamos viviendo, incluyendo algunas humanitarias muy profundas en materia migratoria, nos están obligando a repensar y a actuar con más fuerza y a generar más evidencia de mayor rigor
y de mayor calidad para aportar a la realidad. Así que con eso termino mi intervención dándoles las gracias. Obrigada. Muito obrigado, também foi um prazer participar. Eu só queria dizer o seguinte, que, em referência ao que foi dito antes, não tem nada de novo nesse assunto. Ao fim e ao cabo, todos nós somos imigrantes. Eu sou imigrante, todos nós somos imigrantes. Poucos países do mundo podem dizer que não são compostos por imigrantes. É só uma questão de ver até quando você começa a contar. Países como o Brasil e os Estados Unidos são fundamentalmente países que se desenvolveram a partir da imigração, da colonização, melhor dizendo. Os escravos não foram imigrantes, foram forçados. A principal migração forçada que nós todos temos que entender é a migração causada pela escravidão. E todos nós vivemos as consequências disso e, portanto, se os escravos foram tratados daquela maneira, nós ainda não recuperamos o tratamento de imigrantes para ser diferente disso. Então, aquilo que o Andy falou me parece que tem toda a razão. O Brasil é um país que, no essencial, tirando as populações indígenas, que também, em algum momento, foram migrantes, mas que, do ponto de vista mais recente, historicamente, não são migrantes, todos os outros que vieram da Europa e que vieram da África, ou que vieram do Oriente Médio, ou que vieram da Ásia, são migrantes. E o Brasil é um exemplo, como os Estados Unidos também é, de grandes países que se desenvolveram a partir da contribuição dos imigrantes. Então, não entender isso e não olhar isso com profundidade leva a gente a achar que o que está acontecendo agora é novidade, mas não tem nada de novo e, portanto, nós temos muito a aprender com o que já aconteceu no passado para construir um futuro melhor. Muito obrigado. Obrigada, professor. José Henrique? É muito esperançoso ver num congresso de epidemiologia uma mesa dessa, né, que trata a questão da migração nacional e internacional. Então, eu fico com muita esperança de que um dia possamos tentar fazer melhor o que estamos fazendo. E também pelo surgimento de políticas públicas em prol aos migrantes e refugiados. Então, essas políticas públicas têm que ser pensadas com os imigrantes e os refugiados. Então, tudo que é pensado para um grupo, sem um grupo, é pensado contra um grupo. Então, é muito bom também poder dividir essa mesa com pessoas, com esses palestrantes, né? Então, eu me sinto honrado. Então, muitíssimo obrigado pelo convite. E todos nós, né, professor Eduardo Siqueira, todos nós somos imigrantes e refugiados. Buscamos refúgio até na nossa própria família. Às vezes, saímos da família para buscar refúgio em outras famílias. Deixamos amigos para buscar refúgio em outros amigos, né? E o mundo hoje em dia está virando um lugar sem refúgio. Daí, precisamos de mais solidariedade. Independentemente da cor da pele, independentemente do jeito que nós pensamos, precisamos saber que eu sou Andy Ledes, porque você é Eduardo Siqueira, você é Báltica Cabieses, né? Você é José Henrique Barros, você é Ana Paula. Então, eu existo porque você existe, né? Então é isso. Muitíssimo obrigado. Vamos ser mais solidários possíveis. Obrigado. Ana Paula, só então dizer também que foi um enorme gosto poder estar aqui, parabenizar a Abraço pelo mais este congresso, esperar que numa próxima reunião possamos depois continuar esta conversa de uma forma mais relaxada e frente a frente, seria muito interessante, e sublinhar que de facto não há nada de jovem no pensamento sobre na ciência e na prática da saúde dos migrantes, e o que nós precisamos é de garantir às populações refugiadas o acesso a todos aqueles bens que fazem melhor a saúde dos nativos, dos locais, já que estão em cada sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Foi uma honra para mim poder moderar essa mesa, conhecer vocês e né, nesse momento e dividirmos essas reflexões.
Agradeço a produção que, né, moderou tudo aqui e que continuamos, então, com a programação do Congresso de Epidemiologia da Abrasco. Muito obrigada.